Professora Jaqueline Muniz, o Ministério da Justiça está certo em fazer essas ações? E como é que vai ser a segurança pública sem o ministro Flávio Dino? Tudo bem, professora? Seja bem-vinda de volta. Olha, bem-vindo. A primeira pergunta é um pouco mais fácil de responder. A segunda nem, né, é impossível. Né? Ela é praticamente impossível, não se sabe. O mais importante do que saber quem é o ministro é saber qual é a política. Né? Qual é a política do governo Lula para segurança pública e justiça, qual é o guarda-chuva dessa política, onde se penduram um conjunto de programas que tem sido lançado. O Pronácio, deixa eu tirar essa bala daqui, que eu estava com dor de garganta, estou usando uma bala aqui para melhorar a voz, o dia inteiro dando aula, trabalhando. Então, a primeira coisa é saber qual é o guarda-chuva. A política pública, um plano nacional de segurança, seja ele qual for, o que foi aprovado nas urnas, de que modo ele vai ser implementado, se ele vai ser abandonado em favor de outro, e esse grande guarda-chuva chamado Política Nacional de Segurança, que tem que ser, evidentemente, também pactuada com governadores e prefeitos, ela serve como um grande guarda-chuva para você, então, pendurar e conseguir articular, né, os programas que estão sendo lançados. O ministro disse, olha, eu defendo a tese de MJ junto com SP, com Segurança Pública, porque está na hora de integrar. Eu diria que junto e misturado no mesmo lugar não implica integração. Isso se reflete, por exemplo, numa quantidade de programas, o Pronace, o Enfoque, que acabou de ser lançado do crime organizado, não é? O programa, né, o PAIS, que foi lançado antes. A pergunta é como eles se articulam com o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Vai sair do papel o SUSP? Ou vai seguir sendo um esqueleto, onde você pendura e aí você tem 3 braços, uma orelha, 4 pernas? Então, essa é a primeira questão. É sabido que o fundo, há recursos vultuosos que não foram gastos na segurança pública no governo anterior, né, que permite você atender o varejão, né? Só que o problema de você ir de prioridade circunstancial em prioridade circunstancial, porque você não tem uma amarração, faz com que esse recurso ali na esquina, independente dele do valor, se é 20 milhões para a Bahia, os 30 milhões para o Rio Grande do Norte, na crise do Rio Grande do Norte, ou não sei quanto para a região do Garimpo, tudo isso se perde uma vez que você não tem uma ossatura, você não tem um esqueleto onde você pendura e pode ter contrapartida. Está se dando 30 milhões, 20 milhões para a Bahia, em qual é a contrapartida da Bahia? O que se vai fazer com esses 20 milhões? Porque 20 milhões pode ser muito dinheiro ou absolutamente nada. Pode se gastar muito e gastar mal. Por quê? Porque você não tem um horizonte onde você quer chegar. Está se gastando um volume de recursos com diárias para operações policiais no país inteiro. Um percentual de diárias repassado para os estados, para fazer operações. Qual o propósito dessas operações? Qual a missão? De que maneira elas se articulam com as prioridades políticas de um governo eleito? Correto? Eu estou dando dinheiro aqui para as operações na fronteira porque eu espero a contrapartida do Estado assim, assim, assado. Eu espero que o Estado produza esse resultado com elevado nível de eficácia, eficiência e efetividade, baixa letalidade e vitimização policiais. Quais são as prioridades? Eu estou dando essas viaturas aqui porque estamos constituindo um programa, correto, de vigilância, de segurança nas escolas, que não é só uma viatura parada na porta, ou um policial brincando de soldado de chumbo. O que eu espero, isso dialogando, pactuando. A mesma coisa, vai trazer a Força Nacional para cá. A Força Nacional, eu sou uma das pessoas que formulou essa força em 2003, no primeiro governo Lula, a primeira modelagem, evidente que hoje ela é muito diferente do que tínhamos proposto, eu mesma acho, já escrevi várias vezes dizendo que ela virou um ornitorrinco, uma gambiarra, ela perdeu a sua natureza de ser como uma força de ação federativa, e é preciso reconstruí-la, reinstitucionalizá-la, ela tem sérios problemas, mas ainda assim, são 1.300 a 1.200 mobilizáveis hoje. Se você tiver que atender todos os estados, porque todo dia tem um incêndio, se você está atuando como bombeiro nacional da segurança pública, você se perde no varejão. É o varejão do 8 de janeiro, quer dizer, tudo vira e você vai produzindo escassez dos seus recursos e de capacidade de gestão, sem que produza resultado do lado. Olha, eu te dei o dinheiro aí, entendeu? Faz alguma coisa. Então, faz alguma coisa, qualquer coisa, de qualquer maneira, acaba sendo produzido por ausência dessa articulação. O que você está cobrando? O que você está pactuando? Quais os termos da pactuação? O Estado entra com o quê? Quando eu repasso X para a Bahia, eu estou cobrando o quê do Estado da Bahia? O que eu estou demandando? E o que vamos fazer juntos? Que não é juntos e misturados. Porque todo e qualquer esforço de força-tarefa,
Ação conjunta e força-tarefa tem hora para começar e hora para terminar. Essa é a natureza da dimensão das operações aqui na Inglaterra, no Canadá, no Afeganistão, onde as pessoas quiserem. É da natureza da forma de mobilização desse tipo de recurso para um tipo de ação policial, em pequena escala ou em larga escala. Tá? A polícia é pronto emprego, não há estoque em polícia. Você está pronto empregando, ou seja, você está gastando polícia 24 horas, porque segurança pública não dorme. Né? Não deu às 7 da noite, você vai ouvir a Jaqueline falando. Entendeu? O policial continua trabalhando, são turnos. Então, com 1.200 policiais, 1.200 mobilizáveis, de onde vem o recurso da Força Nacional? Dos estados. Correto? Eles vão ganhar área, vão ganhar um caraminguá, mais uma grana. A pergunta é para fazer o quê? Vai receber 300 policiais no Rio de Janeiro? 300 policiais, né? Que é muito, você pensar em mandar 300 policiais para o Rio de Janeiro, isso é caríssimo. Tá? Isso é um batalhão de pequeno porte. Tá? Aqui dividido, né, por quadrante temporal, né, vai dar em torno de, né, umas 20 guarnições, 15 guarnições, né, para fazer policiamento. Que tipo de policiamento vai fazer? Policiamento ostensivo? É controle de fronteiras? É controle de entrada e saída? Porque a Maré são 140 mil pessoas. É do tamanho de uma cidade de médio porte. Em frente à Maré, tem um batalhão da Maré criado há 20 anos atrás. E nós temos 3 artérias principais de chegada no Rio de Janeiro que estão ali, passam pela Maré, que chegam no aeroporto internacional. A Avenida Brasil, mais de 30 quilômetros, que vai emendar na Rio Santos, e também a linha amarela e vermelha que emenda, entendeu? Com a Dutra, tá? Para quem vai, né, Eixo São Paulo, perceba que nós estamos falando de mobilidade de larga escala. 1,5 milhão de pessoas, entre moradores da região, entorno, e circulação de pessoas, mercadorias, bens e serviços. Né? E fazer segurança é garantir fluxos, né, de circulação em larga escala. Pessoas, bens, serviços, etc. Então, perceba que não é que não seja importante. Quando você manda esse recurso, ele é um desafogo, ele é um recurso suplementar. Seja ele no Rio, na Bahia, no Amapá, no Amazonas, onde quiser. Ele será sempre suplementar, pontual, limitado. Né? Por isso, esse recurso só faz sentido dentro de uma programação, de um plano aqui que o governo estadual deve ter, né? Porque o governo estadual pega no telefone: alô, ministro, alô, presidente, estou precisando de um help, eu estou precisando de um alívio. Então, você manda isso aí, por isso que eu falo que é recurso suplementar, não é nem complementar, em termos logísticos, né, de organização da prestação de serviços de segurança, seja de inteligência, seja de pronta resposta na emergência, seja de operações especiais, seja de investigação, seja de inteligência ou perícia. Tá? Porque a Força Nacional também tem grupos de peritos. Então, é para quê? Qual é o plano do governador para é fazer mais Troia? É tiro, porrada e bomba? São as operações que deram intervenção, sinto muito, foi um fiasco a intervenção federal. Ela foi publicitária, se gastou uma fortuna, 800 milhões por aí, com as Forças Armadas, e como eu cantei a pedra na época, em plena Globo News, quando ela começou, eu disse: vai terminar do jeito que começou. Batata. E não vai ter OPT nenhuma num prazo tal, porque policial não dá cerca igual chuchu. Tem um processo formativo, concurso. Né? Então, quando resolveram invadir a Maré, ou ocupar a Maré, esqueceram que tem 140 mil pessoas, que dá para o mar. Aquilo, né? Percebe? Definições básicas logísticas para você fazer qualquer planejamento. Então, a pergunta é: quando o governo federal e o Ministério da Justiça acena respondendo a uma necessidade do governo estadual, e não há problema algum nisso, porque isso é federativo, não pode ser o bloco do Eu Sozinho federal do Ministério da Justiça, o bloco do Eu Sozinho estadual do Tarcísio, do Cláudio Castro, ou do governador da Bahia, quem quer que seja, tá? Ou o bloco do Eu Sozinho municipal. Isso aqui é um país federativo, de larga escala, o crime é translocal, não reconhece fronteiras, o crime é itinerante nas cidades. Isso que marca, não é só o crime organizado, que é expansionista e itinerante, a dinâmica criminal em si mesma o é. Né? Se a gente já sabe isso desde os anos 60. Né? Então, ainda mais no mundo de hoje com a internet, né, professora? Exatamente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Então, não tem crime sedentário. Eu não está ali, eu não estou fazendo nada. Né? Vou brincar com o ministro, porque eu sempre uso essa expressão: acordei, não tinha nada para fazer, decidi fazer uma intervenção militar. Né? Então, é óbvio que não. Essa intervenção tinha efeito publicitário, ela atendia a um calendário político eleitoral e se sabia disso. Né? Não tem nenhum problema. Se a gente pegar esse mesmo dinheiro e tivesse dividido e falado assim: eu vou dar esse dinheiro para a juventude da Maré, eu teria coberto 20 mil jovens recebendo uma bolsa de CNPq, uma merreca de R$400 ou R$700 hoje, e estariam fazendo empreendedorismo social. Eu não estou dizendo que uma coisa substitui a outra,
porque eu não caio nessa fórmula infantil de social mais policial. Tá? Esse discurso é um discurso tutelar, careta, da teoria da defesa social refutada nos anos 70. Né? Eu não posso, como alguém que é pesquisadora, gestora pública, que formulou e implantou políticas públicas, cair nesses fiascos eleitoreiros, engana bobo da população. Isso eu não posso fazer. Né? Então, tem que dizer o seguinte, qual é o plano do governo Castro? É porque viu um filme, viu aquele vídeo de traficantes encenando, fazendo performance, entendeu? Porque aquilo ali está mais para performance do que treinamento de guerrilha. Né? Aquilo ali, olha aqui, aquilo é para legitimar, olha aqui, eu vi esse filme, durante 2 anos eu monitorei. Vamos nós, a Maré, 140 mil pessoas, né? Tá certo pelo último censo, pode ter 140 mil e pouco, então, qual é o plano? O que foi que o governador demandou? O que ele está comprometido em responder ao governo federal? Vai rolar tiro, porrada e bomba? Uso excessivo de força? Qual é a doutrina do uso da força? Tá certo? Que vai ser aplicada? Quais são os processos? Para quê? Qual o resultado que se espera ali? Tá? O que se espera produzir? É dar um sufoco no crime organizado? É isso que se faz. Esse tipo de ação fortaleceu os grupos criminais armados, permitiu a sua expansão e disseminou a propina. Faz a guerra para vender a paz do grego. Já cansei de dizer isso aqui. Então, a questão não é encaminhar. Eu vou fazer o quê com esses 300? 300 dividido por 4 me dá 80. 80 e poucos, que dividido por grupos táticos, se for guarnição de 6, de 8, de 2, né, me dá uma cobertura de perímetro que não chega a 5 mil pessoas, a 10 mil pessoas num território acidentalizado, imenso, com 140 mil pessoas. Então, eu estou dizendo que é pouco? Não. Eu estou dizendo que essa andorinha pode fazer um grande verão, a andorinha da Força Nacional, se tiver um plano. Do contrário, é assim, ó, fiz a minha parte, se vira aí você, fulano.